Boa noite, graça e paz. Aqui eu pretendo fazer uma aula mais, mais curta a respeito do que foi passado na última aula de domingo sobre o livro de Levíticos. Então, vou compartilhar aqui com vocês que o objetivo dessa aula é a gente estudar sobre aspectos introdutórios do livro de Levítico. Vou compartilhar aqui um slide para ajudar aí ajudá-los a se guiarem nos conteúdos. Bom, antes de tudo, gostaria de falar sobre o nome do livro de Levítico. Ele tem, por característica, em grego, significar a respeito dos levitas, que vem da palavra grega leítico. Ali vocês podem ver o escrito, vai estar nos slides que eu compartilhei, para depois vocês verem mais com calma, se tiverem oportunidade. E na versão em latim, o nome foi traduzido para Liber Leviticus, tá? Que veio a gerar o nome na versão que nós utilizamos de Levítico. Então, esse é o significado na Bíblia cristã, né? Na Bíblia cristã é denominado o nome, o título, como a respeito dos levitas, né? Os levitas. No caso da versão hebraica, da Bíblia hebraica, já o nome significa Wayikra, né? Que assim como no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, ele é baseado na primeira palavra do livro, né? Então, se a gente for ver ali a primeira palavra de Levítico 1:1, vocês podem verificar depois, ele diz assim, e chamou, né? Então, eu gosto muito desse significado do livro de Levítico na versão hebraica, né? E a gente vai ver isso e vai fazer bastante sentido. No caso, só relembrando, no livro de Gênesis, o nome do livro em hebraico é Bereshit, que em Gênesis 1:1 está escrito no princípio. E o livro de Êxodo significa, é chamado Vele Shemo. E estes são os nomes, né? Então, que a gente esteve vendo a questão assim dos pais da fé, né? Que ali a gente vê o surgimento do relacionamento de Deus com Abraão, depois com Isaac e com Jacó, né? Então faz muito sentido, né? E todos os nomes que surgem das famílias, das gerações de Abraão, né? Podemos ver ali a questão dos 12 filhos, né? Que Jacó teve, que formam, né, as 12 tribos. E então, no livro de Levítico, ele é muito próximo de uma continuação do livro do Êxodo. Se vocês lembrarem, né, a conclusão do livro do Êxodo foi o estabelecimento do tabernáculo, né, como a gente pode ver ali atrás nessa imagem, né, ali temos o tabernáculo, e a parte externa do pátio, né, do tabernáculo, onde ali eram feitos os sacrifícios, os holocaustos. E é sobre isso que Levíticos vai tratar, que é com relação à ordem, né, de como esse processo é realizado. Mas não somente, tá? Então vamos lá. A gente precisa ver a questão do propósito do livro de Levítico. O nome hebraico, né,
ele faz muito a questão do sentido de Deus querer ter um relacionamento com o povo dele, né? Em cumprimento até a promessa de Abraão, né? E por isso que é um chamado que ele faz a seu povo, né? Por isso que ele chamou, né? Tem tudo a ver, né? Com o aspecto desse sentido de que ele queria trazer o seu povo à sua presença. Quer dizer, Deus sempre quis que o povo dele, que o seu povo se relacionasse, vivesse próximo dele, né? Mas é claro que é por isso que daí no livro de Levítico são estabelecidas várias ordenanças, né? Várias ordens, né? E nesse sentido. Por isso que o nome em grego e latim, né, quando fala Levítico, falar sobre levitas, né, eu acho um pouco restritivo, né, porque na verdade Deus chamou, na verdade, porque o chamado não foi só para os levitas, né. Os levitas eram os que faziam a intermediação da aproximação do povo com Deus, né. Mas o objetivo era o chamado, era para o povo de Deus, né. E Deus começa ali chamando Moisés, né. Então, por isso é importante entender essa questão do propósito, né, do livro de Levítico. E ele tem uma aplicação enorme. A gente pode pensar assim, não, são rituais que já passaram, mas na verdade ali demonstra muito as questões de como o povo precisa se santificar, se relacionar, para poder se relacionar com Deus, né, para poder estar na presença dele, para que a sua presença não os consuma, né? E a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Não quanto à necessidade do sacrifício, né? Porque nós, como cristãos, acreditamos no sacrifício consumador e único, né? E perfeito de Jesus Cristo na cruz por todos os pecados, né? Os meus e de todo o mundo. Então, mas ali há uma sabedoria, entendimento com relação à questão da necessidade de nos santificarmos, né, para estarmos na presença do Senhor, para sermos agradáveis a Ele, né? Isso não muda, isso permanece. E a gente pode ver ali no terceiro livro que esse é o terceiro livro da Bíblia cristã, e também na Bíblia hebraica, no Pentateuco, aliás, no Torá, né? O Pentateuco é na Bíblia cristã, que são os 5 primeiros livros, né? A gente já esteve vendo Gênesis, Êxodo, Levítico, tem Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros do Pentateuco da Bíblia cristã equivalem aos 5 livros da Torá da Bíblia hebraica. E como a gente já viu ali, né, realmente o livro de Levítico ele vai fazer uma ponte, né, de ligação na continuidade de Êxodo para o estabelecimento de uma vida relacional com Deus, né? E pela questão do objetivo de estarem santificados para estarem na presença do Senhor. E ali, então, a gente pode ver que também, né, a gente tem em Jesus Cristo muitas referências, né, com relação à questão do Levítico, né, porque ele, por exemplo, fala ali qual que é o maior mandamento, né, amarás o teu Deus, né, acima de tudo, né, e a teu próximo como a si mesmo, né. Então, muito do que está prescrito, está escrito ali, né, nessa necessidade de importância, vem do livro de Levítico, né? Jesus usa como referência. Então vamos lá. O próximo item é com relação ao Pentateuco. Então aqui, deixa eu puxar aqui o slide. Então aqui a gente pode ver que Levítico ele complementa, né, o Pentateuco, né? Ele auxilia na interpretação dos demais livros do Antigo
Testamento e também no Novo Testamento, né? Porque depois a gente vai ver, né? Existem muitas referências no Novo Testamento a passagens de Levítico, né? Então, tudo tem um propósito, né? E o livro de Levítico, uma coisa interessante de ver, ele é o livro central do Pentateuco, né? E da Torá. Então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, tem um aspecto central, né, nesse livro. Outra questão que é importante observar, né, que nós, como os cristãos, muitas vezes a gente olha para Levítico, talvez numa visão binária, né, que é uma visão assim que a gente olha assim, existe a graça, né, Jesus nos deu, e tem a lei, que é uma coisa antiga, que é o Antigo Testamento, e que passou como se fosse assim. Então a gente olha assim, e muitas vezes não dá valor. Eu mesmo não dava tanto valor no início da minha vida cristã para o livro de Levítico. Mas se a gente observar, ele deve ser enxergado num outro viés, né? É um viés em um livro em que ele demonstra, né, essa questão do chamado de Deus para o seu povo e da questão da importância da santidade. E fala do sacrifício que, se formos bem claro, né, ver ali nos Evangelhos, e no Novo Testamento a gente encontra a graça, né, sendo concedida. Então a gente já falou sobre o centro da Torá, né, que é o livro de Levítico. E outra coisa que é interessante de observar é a questão da autoria do livro de Levíticos, né? Quem escreveu o livro de Levíticos? Então, assim, se entende que o personagem central é Moisés, né? Mas não necessariamente, não foi ele quem o escreveu. Provavelmente se entende que houve uma fonte, né? Uma origem que seria uma fonte sacerdotal. Em inglês ele chama de priestly. Então é a letra P. Aqui em teologia a gente considera como a fonte S de sacerdotal. Então isso é o entendimento que se tem hoje de quem foi o autor do que está escrito ali. E segundo um estudioso, Wellhausen, esse foi um escrito posterior, né? Então foi adicionado posteriormente ao Pentateuco. Né? Então teve um momento histórico de ser escrito posterior. Outro aspecto é com relação ao judaísmo. Então, como que eles interpretam essa questão do livro de Levítico? Então, existem muitas, como diria assim como nós temos os sermões que são feitos pelos os pastores, né, os pregadores, a gente vai encontrar também no judaísmo, né, os rabinos, né, que são os estudiosos e fazem as suas histórias, as suas interpretações, né? Então ali a gente tem as midrash, né, que são as histórias rabínicas sobre textos bíblicos. Aí dentro da midrash a gente vai encontrar que existem a Mishnah, Sifrá e o Levíticos Rabá, que demonstram, né, esses textos uma centralidade do livro de Levítico, né? Quer dizer, o livro de Levítico dentro da Torá ele tem um aspecto muito relevante, muito central, né? A questão da santidade, né, a gente vai ver. E outro aspecto é com relação aos descobrimentos históricos que foram feitos no Mar Morto, dos manuscritos que estavam nas cavernas, onde guardados da comunidade Qumran, né? A gente já esteve vendo algo a respeito disso nos textos de Êxodo, e também nesse local foram encontrados 17 rolos, né? Onde haviam menções, textos que comprovam, né, que o livro de Levíticos já existia já desde aquele tempo, né, antes de Jesus, né, já estava como escrito, né, então tem essas evidências históricas, né, arqueológicas. Outro aspecto é com relação no cristianismo, né. No cristianismo a gente encontra as referências de Êxodo no livro de Hebreus, né, no livro de Atos, né, as leis ali, elas
muito fazem aquela questão da contextualização do sacrifício, da representatividade, né, que já existia, né, do sacrifício para a expiação dos pecados. Então a gente vê em Jesus Cristo, né, se sacrificando na cruz pelos pecados, como esse sacrifício único e perfeito, né, por todos os pecados, dentro do plano de Deus, da graça, né, que nós temos em Jesus Cristo. Então, é legal de fazer esse paralelo, de entender como que Deus, antes de Jesus vir, né, como que Deus foi trabalhando a questão da santificação do seu povo para estar na sua presença, né? E como que o cristão, nós, hoje, precisamos entender a necessidade da santificação nossa. Nós somos lavados do pecado, mas a gente tem que lembrar que nós somos pecadores. E o pecado ele tem uma tendência de repetir e de acontecer. E por isso, a necessidade de nós estarmos constantemente, né, nos redimindo pelo pecado cometido, pela culpa que nós temos diante de Deus, pela confissão dos pecados, né, pedindo perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, né. Então é assim que a gente faz esse paralelo, né. Tá bom? Então é isso que daí no slide aqui a gente encontra essa relevância do livro de Levítico para o cristianismo. E também com relação ao contexto geográfico em que foi realizado, né, a escrita desse livro. Ele foi escrito provavelmente ali poucos meses depois do aniversário de um ano do povo no deserto, né? A gente lembra ali que em Êxodo, né, fica claro que eles fazem o tabernáculo para celebrar esse aniversário, né? E nesse primeiro mês, logo depois do tabernáculo ser levantado, há escrita, né, há essa definição, né, de Levítico, né? Deus dá as ordenanças a Moisés, né, de como que deveria ser realizado, né, os rituais, os procedimentos e os cuidados, né, e as admoestações, né, para todo o povo, né, inclusive os levitas. Mas é importante observar que era para todo o povo. Então foi nessa região aqui da península do Sinai, aqui no deserto, que o povo teve esse momento de aprender, né, as ordenanças que Deus deu quanto aos rituais de expiação dos pecados, de purificação, né? A gente vai ver muitos sobre isso posteriormente. Então, a questão da pureza, da impureza e da santidade. Aqui, a gente pode ver que o livro de Levíticos ele pode ser organizado em 4 grandes blocos. Tá? O primeiro são as leis relacionadas às ofertas, de Levítico 1, do capítulo 1 ao capítulo 7. E depois, do capítulo 8 ao 10, as instruções para a nomeação de sacerdotes. E do capítulo 11 ao 16, diversos ensinamentos, né, ordens de Deus, né, ordenanças, leis. E depois aqui, de 17 a 26, né, os capítulos relacionados ao Código de Santidade, para todo o povo. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente encontra aqui também, no Novo Testamento, algumas referências, tá? São muitas mais, onde é mencionado o livro de Levíticos, né? Então a gente vai encontrar em Romanos 10:5, Gálatas 3:12, né? Paulo mencionando Levíticos 18:5, em Romanos 12:1, em Hebreus 13:15, 1 Pedro 2:5, Atos 10:9, aqui, 15 e o 18, Levíticos 19, 17 e 18, é encontrado em Mateus 5, 21 e 22. Deixo para vocês posteriormente darem uma pesquisada e ler os versículos para se familiarizar, né, com relação a essa importância, né, das referências ao texto do Levítico. E
concluindo, a gente vê aqui a questão de Levítico e a teologia, né? O que a gente vê aqui, né? Que os rituais, né, que Deus deu, né, tem uma função de ensinar o povo, né, no deserto, a como estar na presença dele, como buscar a Deus, né? Ele diz, né, que Deus chama o povo. E esse é um paralelo interessante, né, porque a gente pode fazer a questão de compreender que também nós passamos por momentos de deserto nas nossas vidas, que são momentos de crescimento, para crescimento e transformação das nossas vidas. E por isso, né, entender, né, que existem a necessidade de termos, né, quando estamos nesses momentos difíceis, né, uma busca por estarmos procedendo com ações, né, de purificação, né, de santificação. A gente pode ver assim nas nossas atitudes de termos momento de devocional, né, um momento de oração, né, um momento de agradecimento, de louvor, um momento de pedir perdão, né, por toda culpa e pecado, né, sobre nossas vidas, sobre nossa família, né. A gente tem isso como um exemplo, né, de como que Deus, nessa circunstância, né, ensina como se aproximar e ouvir a Deus, né. Outro aspecto é que a santidade, ele não é só um dever pessoal, né, porque ali nos textos que a gente vai estudar em Levítico, se observa claramente que o objetivo é levar a santidade a todo o povo, tá? Eles não eram tratados individualmente, né? Então, o pecado e a culpa, ele trazia maldição, peso sobre a vida de quem cometia o pecado, mas também sobre o próximo, sobre a comunidade, sobre a sua família, né? Então, mais uma vez, é por isso que é importante entender a questão da pureza, impureza e santidade. Tá? Isso a gente vai estar explorando aí mais nas próximas aulas, amanhã mesmo. Tá? E em Levítico 16, a gente encontra como se fosse assim, um ponto central, né, que trata do ritual do dia da expiação. Tá? O ritual do dia da expiação, ele é um momento especial em que o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Mas era o sumo sacerdote que adentrava aquele local que a gente viu em Êxodo, que é o lugar santíssimo, né? Que fica separado pelo véu do Santo dos Santos, onde ali o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação dos pecados de todo o povo de Israel. Então, para os judeus, esse nome é o dia do Yom Kippur, né, o dia da expiação. E é um paralelo que a gente pode fazer com relação ao que eles eram determinados por Deus a fazerem a todo ano, né, essa expiação dos pecados de todo o povo, e que em Jesus Cristo a gente entende, né, que a gente já recebeu essa expiação dos pecados uma vez única, né, e que a gente pode, não somente num dia anual, né, mas a todo dia, a todo momento que for necessário, pedir perdão pelos pecados para que a gente seja purificado e assim santificado, né, para estar na presença do Senhor, tá bom? E outra coisa é a questão dessa visão, né, a gente entender que o livro de Levítico, né, Deus chamou, né, ele está dizendo assim, Deus nos chama a uma vida de santidade, né? Então esse é o objetivo principal. Então é isso que nós vamos estar estudando nas próximas aulas. Vou fazer uma oração aqui agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Pai, nosso Deus, te louvamos e te engrandecemos, porque a tua palavra é soberana e a tua vontade é soberana. E Senhor meu Deus, que nós tenhamos o entendimento ao ler o livro de Levíticos do real propósito que o Senhor tem para com cada um de nós, que é de nos ver como filhos amados do Senhor. E como filhos, né, vivendo
conforme a tua vontade, né? Santificados, purificados e santificados para te servir, né? Cumprir com o teu propósito, fazer a tua vontade, para que a sua vontade seja cumprida na terra, assim como nos céus. É isso que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abraços.